Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta segunda-feira, dia 15 de março. E aqui você vai ficar por dentro das principais informações, tudo o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. Então hoje, para me fazer companhia, para também comentar essas notícias, eu tenho aqui do meu lado a Daniele Marek e também o Leandro Zanotto. Um bom dia para vocês, gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. E agora a gente começa a trazer para vocês as primeiras informações nessa segunda-feira. Bom dia, você que está acompanhando o Café Bom Dia hoje num espaço novo aqui na TV Bom Dia, mas mais perto ainda para levar mais informação para você que está nos acompanhando. A partir de agora, são 8 horas e 35 minutos. Você pode participar do nosso programa, mandando o seu recado, deixando o seu comentário aqui conosco na transmissão e sempre a sua opinião. Bom, Leandro e Dani, então agora a gente vai falar sobre a aglomeração que aconteceu então na tarde de ontem. A polícia realizou uma operação e tinha ali na rua Porto Alegre, naquele paredão conhecido como o paredão, Pôr do Sol, o paredão do Schmidt, e tinha muitas pessoas ali aglomeradas e a polícia acabou flagrando, então, revistou várias pessoas. E é pela segunda vez que isso acontece, né? Na semana passada a gente já tinha comentado aqui no café que tinha aglomeração e a polícia também foi lá e revistou as pessoas. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né? A gente está em bandeira preta e ainda a gente se depara com esse tipo de situação, né, gente? É uma situação muito preocupante, na verdade, quando você vê isso acontecendo, né? Porque não é que as pessoas aí não podem lá frequentar o local, né? Porque ela tem o direito de ir e vir dela. Mas é uma questão muito de sensatez, devido ao momento delicado que nós estamos vivendo aí agora, em que esse momento da pandemia, né, em que hospitais estão lotados, pessoas estão morrendo, é uma questão delicada e o importante é lembrar um pouco também do próximo, né, Dani? Não, exatamente, né? E a gente via pelas imagens do pessoal que fez as fotos, até a gente tem a reportagem aqui no Jornal Bom Dia, e a gente via que era muita gente lá, era muita gente. E os espaços, que quem conhece sabe como é que funciona ali, ele é na realidade uma calçada, né, que ele pega todo ali, é espaço da rua, mas ainda assim a aglomeração era muito perto um da outra, pessoal. E o pessoal estava sentado ali, tomando chimarrão, ouvindo música, só que o distanciamento não estava existindo, porque era um carro do lado do outro, era a aglomeração do pessoal sentado um do lado do outro. Então a gente sempre reforça em relação a isso, né? O pessoal tá fazendo aglomeração, mas a questão da polícia, o pessoal tá fazendo também a questão de ir atrás, né? De receber as informações, de ir fazer com que isso não aconteça mais. A gente tinha um lugar que sempre havia, né, aglomeração, que era o seminário, foi fechado o seminário, só que como que a gente fecha uma rua? A gente não pode fechar uma rua. Como o Leandro estava falando, é o direito de ir e vir, só que fica ali um pouco, né, do pessoal ter consciência do que está acontecendo. Enquanto a galera estava aglomerando ontem, né, ali no pôr do sol, o pessoal estava morrendo dentro do hospital. Então a gente tem que ter um pouco de senso também, né? É uma coisa de pensar um pouco no próximo nesse momento aí, né? Tanto, não só quem fica no pôr do sol, né? Mas, depois das 8 da noite a polícia acabou dispersando o pessoal que estava ali na Avenida 7 de Setembro, também. Mas tu passava na Avenida Maurício Cardoso, na Avenida 7, a movimentação de pessoas na avenida era bem grande por causa do calor, né? Então é um momento, né, gente, tem que entender que apesar de ser complicado a gente ficar em casa, assim, não acabar podendo saindo, mas é um momento necessário aí para preservar não só a vida da gente, mas a dos outros. Exatamente. São 8h38 e nós vamos falar da vacinação drive-thru. Olha, no fim de semana, eu e o Joy Zamboni acompanhamos a vacinação drive-thru aí contra a Covid-19 aqui em Erechim. Olha, na tarde desse sábado, a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Saúde, com apoio às Secretarias de Governo, Defesa Civil, Força Voluntária, Diretoria de Trânsito, Polícia Militar, entre outros, além da Associação Comercial e Cultural ACIE, que cedeu o local gratuitamente para a realização da ação, promoveu o segundo drive-thru de vacinação contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid contou com a colaboração de uma equipe de mais de 70 pessoas e foi voltada para idosos de idade de 76 anos ou mais, completando até 31 de dezembro deste ano. E exclusiva para a aplicação da primeira dose em idosos que ainda não haviam recebido o imunizante. Foram vacinadas 1.500 idosos, sendo que existe aí uma reserva técnica do imunizante que estará disponível nas unidades básicas de saúde a partir desta segunda-feira. Quem não conseguiu se vacinar aí no sábado poderá agendar já uma vacinação
a partir de hoje, Jaiane. Olha só que interessante, né? Além dessa vacinação, como tu comentou, né, Leandro e Dani, foram 1.500 idosos que foram vacinados da primeira dose, e quem não conseguiu, então, como reforçado, né, a partir dessa segunda-feira, Dani, quem não se vacinou, então, agenda, liga lá na sua UBS, né, agenda e já pode fazer, então, a vacinação. Eu tenho uma outra informação aqui, que é sobre também, Leandro, sobre saúde, que o Santa aqui recebeu, então, 6 respiradores agora, que foram recebidos na noite de ontem, né? O Estado, então, disponibilizou ao todo 60 respiradores aqui para cidades, aqui para alguns hospitais aqui, que tem, na verdade, a UTI, né, que precisam. E para nós aqui, então, veio esses 6 respiradores, uma notícia também bem positiva aqui para nossa região. Ontem, até o prefeito Polis, ele fez um vídeo nas redes sociais mostrando, né, a instalação desses respiradores, agradecendo também, né, o apoio que vem no momento, claro, assim, que a gente precisa bastante e que é importante para todos nós. E, claro, além dos respiradores, a gente sempre salienta os cuidados que todos nós já conhecemos, Leandro e Dani. Exatamente. Muito bem. Daniele, são 8h40. Olha só, Leandro, eu trago agora uma informação sobre economia que também não vai de encontro à questão da saúde, porque o governo ele autorizou o reajuste de até 4,88% em remédios. A Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos autorizou um aumento de até 4,88% nos preços de remédios. O reajuste ele foi publicado na edição dessa segunda-feira, dia 15, no Diário Oficial da União e já pode ser aplicado pelas farmacêuticas. A regulação é válida para um universo de mais de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. Então a gente já está vendo, a gente falava bastante sobre economia nas últimas semanas e agora a gente vê também mais um reajuste da economia em relação aos medicamentos, Leandro. Muito bem. Bom, vamos seguir acompanhando a situação. Olha agora uma notícia local de economia. A Cavalete comemorou 47 anos na liderança do mercado. Atenta à inovação sem descuidar das pessoas. A empresa erechinense projeta um crescimento de 30% para 2021. Olha, a Cavalete, líder nacional no segmento de assentos profissionais e imobiliário corporativo com produção de 1 milhão de peças por ano, cerca de 6 mil peças por dia, completa 47 anos nesta segunda-feira. Para marcar a data, o Grupo Bom Dia realizou uma entrevista com a governança da empresa. O presidente Gilmar Cavalete, o vice-presidente Mário Cavalete, além de diretores industriais, o Jair Cavalete, de logística, o João Cavalete, e o comercial, o Loivo Bombana, além da engenharia e inovação, o Jairo BNK, e os sucessores, Matheus e Leonardo Cavalete. Nela, os empresários falam como o momento pandêmico está afetando o negócio e revela o que esperam para o futuro, além de reforçar que o maior compromisso do grupo são as pessoas. A reportagem, a entrevista completa aí no Bom Dia, na edição impressa desse fim de semana, feita pelo Salos Locke e já em jornalbomdia.com.br. 8h42. Bom, e agora, Dani e Leandro, a gente continuamos então mais uma semana na Bandeira Preta. E uma das alterações que teve agora é que o governo então autorizou a abertura dos pet shops e também das academias. Só que tem uma diferença agora nesse atendimento. Os pet shops, eles podem funcionar, só que com agendamento, né? E pode também só levar um animal, o dono não pode ficar circulando lá dentro do pet shop, é sob agendamento. Podem ser realizados serviços como banho e tosa, mas ali tudo sob agendamento. E as academias também, elas podem abrir, só que elas têm uma restrição também. Tem que ser por agendamento, tem que ser o uso individual dos equipamentos, não pode ficar compartilhando esses equipamentos e também não pode também ter a circulação de pessoas. E mais uma observação que tem é que as pessoas que frequentarem a academia, elas têm que ter a receita médica, que elas precisam fazer o exercício físico, né? Então, tanto as academias como aqueles serviços de piscina, né, que fazem atividades físicas, como natação. Então, continuamos em Bandeira Preta, mas agora, então, com as restrições, com os cuidados, as academias e os pet shops, então, agora podem estar funcionando. É aquela mesma situação que a gente falava, né? A gente sabe que, por exemplo, as academias são uma questão de saúde, né? Muita gente usa a academia para se exercitar, para manter a sua saúde, né? Mas agora, assim, ó, o corpo bonito, os músculos vão ter que dar uma esperada. Você vai ter que fazer isso em casa, né? É importante esse momento aí, né? Que se manter apenas mesmo os serviços aí que são essenciais para as pessoas que estão em tratamento médico, que é esse caso. O restante as pessoas têm que esperar, né, Dani?
Não, e exatamente, né, Thay, Leandro? A gente vê que tem, depois, né, a gente fez um ano de pandemia, um ano que a gente está aqui no Brasil enfrentando o coronavírus, e a gente vê que muitos profissionais também se reinventaram o jeito de fazer de passar seus exercícios, né, de alguma forma. Então, a gente vê que tem os próprios personagens estão passando exercícios para o pessoal fazer em casa, com os próprios objetos que tem em casa, né? Ano passado eu via bastante vídeos do pessoal usando pesos como saco de arroz, saco de açúcar, para fazer, para se movimentar, mas ainda assim ficar dentro de casa, né? A gente sabe que é bem complicado, porque tu vê descendo a avenida quando o final do dia, tu sabe que o pessoal sai ainda, que o pessoal tá saindo, tá fazendo suas caminhadas. E eu acho que o mais engraçado ainda, Leandro, é a gente ver que a aglomeração, ela existe, né? Só que o problema é quando você tá saindo de casa para fazer um exercício físico e você para conversar na rua com mais um monte de gente. Então tem esse cuidado que a gente tem que atentar também, né? Verdade. Até porque, né, Leandro e Dani, não é proibida a atividade física. Exato. O que é proibido, na verdade, é ficar no local. É você ficar parado ali no local conversando. Então, a atividade física ao ar livre, com a circulação, com a movimentação de pessoas, ainda é permitido. O que não é importante é a aglomeração, né? As pessoas não podem ficar aglomeradas juntas. Olha, tem gente participando do café. A Maria Adelaide Ferri, sempre ligada com a gente. Bom dia, uma ótima semana para vocês. O Leandro Ferreira, nome meu xará, e bom dia. O Valdecir Antônio Pereira da Cruz, bom dia. Eu estou vendo em Blumenau, Santa Catarina. Um abraço aos amigos de Blumenau. O Ariberto Piloto, bom dia, acompanhando lá em Balneário Camboriú. Um abraço para a companhia do pessoal que nos acompanha em Santa Catarina. E o Juliano de Andrade está falando ali do pôr do sol. Bom dia, ali do pôr do sol não pode mais. Porque então os balneários estão abertos? Eu não sou a favor de que fique ali no pôr do sol, mas por que não estão indo fiscalizar outros lugares também? É a participação do Juliano e é o seguinte, dos balneários eu acho que estão todos fechados nesse momento, né? Eu acho que nenhum deles está atendendo, eu sei que Marcelino Ramos está com as portas fechadas, Três Arroios também aqui na nossa região, né? Mas exatamente essa questão que ele fala da fiscalização, né? A Brigada Militar tem feito a fiscalização. Ontem eu estava aqui no plantão, eu saí do plantão e perto da igreja de São Pedro, que tem uma região que tem bares e locais e restaurantes, a Brigada Militar estava ali fiscalizando os locais que estavam abertos, ainda algumas pessoas dentro dos estabelecimentos, o que não pode, né, acompanhando o jogo do Ipiranga e do Inter. Então a Brigada Militar está fazendo o seu trabalho, mas é muito mais uma questão de conscientização das pessoas. Você precisa entender que o momento agora, infelizmente, não é esse. Aldete Terlã Dias, bom dia, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acompanhando a gente. Participe, deixe o seu comentário, Dani. E a gente tem que também trazer, né, e salientar, Leandro, tá, e o pessoal que está nos assistindo, como ocorreu a vacinação esse final de semana aqui em Erechim. A gente tem que também reforçar o quão esses profissionais estão se dedicando na nossa cidade em relação a isso, né? A gente viu o pessoal se movimentando lá no parque, a gente viu pessoas, assim, fazendo o seu trabalho, né, mas também pessoas que se voluntariaram para estar lá. A gente viu o vídeo do prefeito Polis, que também pegou na mão na massa, estava lá acompanhando, ajudando no distanciamento. Então a gente tem que dar o parabéns para esse pessoal que está trabalhando na linha de frente, assim como para a própria PM, né, que está fazendo, querendo ou não, eles estão em contato com muitas pessoas, porque tirar essas aglomerações também é ter um contato com eles, né? Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer para isso não acontecer, porque imagina a gente começar a ter essas aglomerações e a gente começar a também fazer com que os profissionais sejam contaminados. Chega um momento que a gente já tá nesse momento, né, Leandro, que a gente está com profissionais cada vez mais cansados, com profissionais que estão sendo contaminados pelo coronavírus. Então a gente tem que ter essa atenção, mas, né, deixamos aí o nosso abraço forte, mesmo de longe, para o profissional que está trabalhando na linha de frente. No fim de semana houve várias manifestações convocadas pela internet, pela grande imprensa do estado, para que se fosse para as janelas aplaudir os profissionais da saúde, né? Inclusive aqui em Erechim houve esse ato de manifestação até para as pessoas. Mas o que eu sempre digo é que não adianta você só ir na janela, ir lá e aplaudir. Claro, os profissionais merecem o nosso aplauso, o nosso carinho, tudo que eles estão recebendo aí o nosso respeito, a nossa eterna gratidão. Nós estamos com uma dívida com os profissionais da saúde impagáveis nesse momento. Mas não adianta também a gente só pegar e acabar aplaudindo, e daí no outro dia a gente acaba se aglomerando no supermercado, acaba se aglomerando nas praças, né? Então é importante
essa situação, a gente ter essa consciência. Dani, você tem mais notícia pra gente? 8h40. Trago notícias agora, Leandro, pessoal que nós assistimos, sobre aqui a nossa região, né? Maximiliano de Almeida decretou o lockdown por 4 dias. A medida ela entrou em vigor desde as 20 horas da quinta-feira, dia 11, e se estende até as 5 horas da terça-feira de amanhã. A Prefeitura de Maximiliano de Almeida, então, decretou a quarentena obrigatória em todo o território municipal desde a manhã da quinta-feira. A medida passa a vigorar, então já está vigorando, né? E acaba amanhã. Com essas novas medidas restritivas, fica suspenso o funcionamento de qualquer atividade comercial, industrial e prestação de serviços no município. Então, Maximiliano de Almeida fazendo já as suas ações em relação para dar uma freada na questão do coronavírus, e a gente vê que as cidades do interior também já estão se movimentando, né, Leandro? Não somente aqui Erechim como um grande polo, né, que a gente sabe que aqui a gente concentra grande, tanto para os hospitais, mas também a questões de comércio, mas os municípios menores também estão fazendo suas próprias ações, né? Bom, daqui a pouquinho a gente fala para você que o general Pazuello diz que segue no Ministério da Saúde. O ministro deve ser trocado nesta semana, 8h50 da manhã, Thay. Isso, antes Leandro comentava a respeito da questão dos profissionais da saúde, e ontem eu conversava com uma amiga e ela me contava que, claro, a rotina deles ela está alterada desde março do ano passado, né? Então a gente tem aqueles cuidados de lavar a mão, de usar o álcool gel, mas ela me contava que essa amiga dela, eu tenho uma amiga que tem uma amiga que é médica, e ela falou que quando ela chega em casa, ela não tem contato com ninguém, ela dorme numa peça separada da casa e ela fica assim a semana inteira isolada, assim, sem ter contato com o marido dela, sem ter contato com o filho dela, para não ter esse risco de contaminação. Então a rotina deles ela está também bem diferente, né? Eles têm também o medo mais do que de salvar contaminar. vidas, eles estão aí abrindo mão das suas vidas, né? Exatamente. Com seus familiares, para poder a vida. continuar fazendo o seu trabalho, né? Isso, e agora a gente falando então sobre uma informação a nível de Estado, que também já está aqui no site do Bom Dia, é que o Estado então ele recebeu neste domingo um lote de Propofol, medicamento do kit de intubação, que vai ser distribuído então aos municípios gaúchos. Então, de acordo com a informação, a partir desta terça-feira, então, tem esse kit, né, que é um kit de intubação que vai ser distribuído a todos os municípios. As caixas, então, foram descarregadas e armazenadas em uma câmara fria de medicamentos do 3º Batalhão de Suprimento de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. O Exército, a pedido da Secretaria de Saúde, está recebendo então esse material e separando para iniciar a distribuição a partir de amanhã. Então, além do Propofol, chegaram ao estado nos últimos dias 2 outros medicamentos do kit de intubação, que é o atracúrio e também a epinefrina. Esse último foi comprado, então, pela Secretaria Estadual de Saúde. Os medicamentos do kit intubação são sedativos, relaxantes musculares e também bloqueadores neuromusculares para a realização de intubação de pacientes suspeitos ou também confirmados de Covid-19. Esperamos, então, que a partir da manhã também a nossa cidade possa ser contemplada com esses medicamentos que estão sendo agora, neste momento, também muito necessários, né, para as pessoas que precisam. E lembrando que a gente está com uma superlotação, né, Leandro e Dani, dos leitos de UTI, né, do setor aqui da saúde. Então, vale a pena a gente continuar tomando esses cuidados, né? E, claro, esses benefícios que vêm, a gente tem que receber, mas tem que continuar tomando os cuidados. São notícias positivas, tá chegando respirador, tá chegando medicamentos, mas ainda assim a gente precisa se cuidar. 8h53. Leandro, tá? E pessoal que nos assiste, nesse final de semana a gente viu na internet umas fotos em relação a Porto Alegre, que a gente fala de Porto Alegre, que aqui é a nossa capital do Rio Grande do Sul, mas que nos choca como um todo, como todos aqui os gaúchos, que eram as filas nos cartórios para registrar a óbitos, né? Então, eram filas gigantescas de pessoas que estavam lá desde as 3 da manhã, esperando para abrir os cartórios para fazer o registro de óbito dos seus familiares, né? E a gente traz a notícia agora de manhã cedo que, com o aumento de mortes por Covid, a Justiça transfere plantões dos cartórios após filas por certidões de óbito, então, na região de Porto Alegre. Na última semana, o Rio Grande do Sul teve aumento de número de óbitos e casos de coronavírus. A ocupação de leitos de UTI está acima de 100% no estado.
O documento agora ele deve ser feito no cartório de registro civil da 5ª Zona, em Porto Alegre, né? Então a gente vê que até isso a gente já está chegando a um colapso dentro do próprio questões de registro de óbitos, que é uma tristeza a gente ter que ver as imagens de filas gigantescas na espera, né, para registrar os óbitos. A gente sabe o quão difícil deve ser para um familiar também ficar na fila esperando horas e horas para ter sua certidão, e a gente já vê também o quanto isso começa a dar o colapso, assim como o sistema de funerário, né, assim como as UTIs. Eu ia falar, até né, isso. que as funerárias já esse fim de semana relataram, né, que estão preocupadas aí com essa situação, porque o que acontece? Eles só podem fazer o sepultamento no cemitério, a administração do cemitério só aceita o sepultamento se tiver a certidão de óbito. Então eles eles recebem o corpo do hospital, e daí nesse meio tempo em que a família tem para fazer os trâmites, só que esses trâmites estão demorando muito. Então eles não sabem o que fazer, porque eles estão com os corpos parados, os carros parados, as funerárias na frente do cemitério, não podem enterrar porque não sai o documento. Então realmente é um colapso, e não é só o colapso na área da saúde, é em vários setores aí, né, que é essa situação. Bom, vamos falar da política. Olha, o Pazuello, o ministro da Saúde, diz que vai seguir ministro e que o Bolsonaro não pediu a entrega do seu cargo. Olha, deputados do Centrão têm pressionado pela substituição diante do desgaste gerado pelo agravamento da crise sanitária da Covid-19 no país. Uma médica cardiologista é cotada para a função. Olha, em meio à pressão para a sua substituição, o ministro Eduardo Pazuello disse neste domingo, por meio de sua assessoria de imprensa, que segue à frente da pasta e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não pediu que entregue o seu cargo. O ministro também negou que esteja doente. Segundo informações do jornal O Globo, Pazuello teria pedido para deixar o comando do ministério, alegando problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com Covid-19 no ano passado e chegou a ficar internado em razão da doença. Mesmo após se recusar e retomar o trabalho, chegou a relatar aos auxiliares próximos sentir fadiga e dores. Bom, a informação agora, o Ministério confirmou ainda que o ministro participa de uma entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira, onde ele deve anunciar a conclusão aí de um processo de vacinação da Pfizer e da Janssen aqui no Brasil, e falar aí sobre essa situação dele que está desgastada aí desde o início da pandemia. O general Pazuello, que não é um cara da saúde, né? É um nome indicado pelo governo, é uma pessoa feita em logística que está no Ministério da Saúde. E que, no meu ver, nesse momento, nós pagamos um preço, o Brasil paga um preço com vidas por causa dessa gestão dele que está sendo errada. E o maior exemplo dessa gestão errada do general Pazuello, eu não digo que ele é o culpado, porque não é a área dele, ele está tentando. Mas é o seguinte, ele é da logística, né? Ele devia saber que para você receber uma coisa, você precisa comprar com antecedência. Né? E lá no passado não se comprou a vacina, e agora o Brasil aguarda a vacina para chegar em dezembro. Nós vamos ficar parado mais um ano com a economia, mais um ano com a situação, mais um ano de gente morrendo, por causa que o governo não se antecipou na compra de vacinas aqui no Brasil. Agora, comprou a vacina da Sputnik e comprou a vacina da Índia, mas essas vacinas nem estão aprovadas pela Anvisa, né? Então, mas por que eles não compraram a vacina da Pfizer, que foi a primeira a ser aprovada há um ano atrás? Por que eles não compraram, esperaram que nem o João Dória comprar a vacina lá? Se não tivesse a vacina do Butantan, a situação era muito pior. Porque nós recebemos 4 milhões apenas da vacina lá da AstraZeneca Oxford, da Inglaterra, e não veio mais. E nós estamos esperando ainda a primeira dose da Fiocruz. Então, podia a situação ser muito pior. Né? Então, vamos aguardar. Eu espero que o governo acerte um nome que técnico, a gente sabe que não é fácil, tem que ter muita pressão política do Ministério da Saúde, mas são erros que as pessoas estão pagando pela vida e não pode acontecer. E tem uma coisa também, Dani e Leandro, nesta semana eu acompanhava que a OMS, eles fizeram uma reunião para comentar essa situação do Brasil. Enquanto nos outros países eles ainda estão cuidando da situação, não está totalmente, assim, digamos, tudo controlado, mas eles se reuniram para tratar da situação do Brasil,
que eles acreditam que é uma preocupação mundial, porque o Brasil ele está bem ali no meio, né, de muitos países, e que pode ser ali a porta de entrada para que o vírus volte novamente a atingir outros países do mundo. E eles até citaram a questão que o Brasil ele foi exemplo quando teve as doenças da poliomielite, né, outras doenças, foi exemplo de vacinação, foi um dos países que conseguiu erradicar essa doença aqui. E agora eles não conseguem entender o porquê que dessa vez o Brasil não está conseguindo vacinar as pessoas. E aí saiu uma pesquisa também que a maioria dos brasileiros, eles querem ser vacinados. Só que eles veem também, de acordo com as informações lá, que o problema está na gestão, como tu comentavas antes, na gestão política do Brasil, que está fazendo com que atrase esse processo de vacinação e a gente que acaba pagando. No fim de semana, o drive-thru aqui em Erechim foi um exemplo de que as pessoas querem sim se vacinar. Eu, Joy Zamboni, ele ficou impressionado com o tamanho da fila na RS 211, pessoas esperando aí para receber a vacina. Olha, as pessoas querem muito se vacinar. Bom, a Jacir Martarello está participando. Bom dia, gente. Boa, feliz semana para vocês. São 8h59. Arremata aí, Dani, a última notícia. Então, Leandro, na realidade eu só queria comentar mesmo essa questão do próprio Pazuello e em relação à nossa saúde aqui, né? Que é a segunda vez que a gente está numa crise em relação ao ministro da Saúde, né? Ano passado, quando começou a pandemia, a gente já teve, né? Eu não me recordo agora o nome do primeiro ministro da Saúde, que a gente estava no começo da pandemia. Mandetta? O Mandetta, exato. Aí ele conseguiu, de alguma forma, manter a barra até uns meses, mas depois também pediu para sair, né? Acabou saindo. Aí entrou o Teicher e agora a gente está na nosso terceiro ministro da Saúde, que também tá pela bola 8, né? Como a gente fala. Então a gente vê que além de uma crise na saúde, né? A gente tem uma crise política também se agravando e os próprios países, como a Thay comentava de fora, tendo essas incertezas em relação ao Brasil, né? O que eu posso dizer é o seguinte, é que o problema está na que muita gente está querendo se meter no trabalho do ministro da Saúde. Quando o Mandetta deixou e o Teicher deixaram, é porque alguém estava se metendo no trabalho deles, entendeu? Exatamente. Aqui em Erechim, a secretária Eclesan Palhão é uma secretária de saúde, não dá para comparar nacional, mas é uma secretária que o prefeito dá tranquilo o trabalho dela, ele não se mete no trabalho dela, ela decide as coisas que a equipe dela está fazendo e está funcionando na parte que ela está funcionando. Se no Brasil também deixasse o ministro da Saúde fazer o trabalho dele, o Ministério da Saúde fazer um projeto técnico de verdade e responsabilidade, nós já teríamos acontecido como nos Estados Unidos, que em outubro do ano passado, no meio do governo Trump, ainda que estava sobre a crise, já tinha aprovado um medicamento contra a Covid-19 para usar nas UTIs. E agora que aqui no Brasil, a Day falou antes que chegou esse medicamento e vai ser avaliado e analisado, só que as pessoas estão morrendo. E será que ninguém está vendo isso? E além disso, né, Leandro, a gente acompanha não só essa questão da saúde, mas essas incertezas em relação ao Brasil acaba prejudicando o mercado financeiro. Com certeza. Então os países acabam assim não tendo essa confiança em fazer negócios com o Brasil, acaba prejudicando a imagem do governo brasileiro lá fora, né? Então é uma situação bem complicada também. Último abraço, bom dia para Samana Teodoro participando com a gente. Olha, o Café Bom Dia de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Uma boa semana para você, viu? Ao longo dessa semana nós vamos melhorando nosso espaço, nosso estúdio. Você vai ver novidades aqui no Café e sempre tá ligado com a gente a partir das 8h30 da manhã com mais informações. Uma ótima semana para você, ó. 10h30 da manhã tem Natan Bretenbach no Minuto Bom Dia. Ao meio-dia, Bom Dia Notícias. 5 da tarde, o Virando o Jogo com o Eric Oliveira. Semana que vem tem novidades ainda na programação da TV Bom Dia, vai ter mais noticiários. Opa, que legal. Bom, uma ótima semana para você, tudo de bom, uma ótima semana, Dani. Ótima semana, Leandro, Thay, pro pessoal que está nos assistindo também, uma ótima semana. A gente espera vocês amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui na TV Bom Dia. Ótima semana para você também, Thay. Uma ótima semana, Leandro e Dani. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. E lembrando que a partir de amanhã, então, às 8h30, estamos aqui para comentar as notícias e para te manter bem informado. Um bom dia para você.